Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus nessa noite, irmãos. Estamos gravando nossa live para o YouTube. Deus abençoe nossos irmãos que têm ajudado nosso canal, dando seu like, compartilhando. E aqueles que vão se inscrevendo, inscreve no nosso canal, que entra lá no Facebook. Inscreva para ajudar a nossa missão a ir para frente, em nome de Jesus. Que Deus também abençoe a igreja que está aqui nessa noite. Nessa noite nós estamos no 8º propósito da série de Moisés. Então nós vamos falar nessa noite da instituição da primeira Páscoa, que está no livro de Êxodo, capítulo 12. Irmãos, abram nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. Quarta falamos das pragas, que não deu para ir para o YouTube, mas eu vou ver se eu faço essa live. Teve um problema no meu celular, então vou fazer essa live depois sobre as 10 pragas para nosso canal do YouTube. Então, a palavra de Deus está no livro de Êxodo 12 a seguir. Vamos orar nessa noite. Que Deus venha usar esse tempo para a glória dele. Que seja ele falando na casa dele. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, que eu diminua nessa noite, mas que Jesus venha aparecer aqui, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, que é o professor dos professores, o Senhor é o teólogo dos teólogos, é o mestre dos mestres, é o pastor, é o sumo pastor. É o Deus, meu Pai, que direciona a Tua palavra. Que a Tua palavra nessa noite seja pregada neste lugar. Tome esse microfone, esteja na minha frente, meu Pai, dando sabedoria, direção. Que eu não venha falar uma palavra da minha carne. Que eu não venha falar uma palavra do meu orgulho, do meu eu pessoal, meu Pai. Mas que tudo aqui seja para a direção do Espírito Santo de Deus. Que através da palavra do Senhor, continua aqui dentro da tua casa, curando, Senhor, salvando, Senhor, libertando, restaurando, transformando, batizando com o Espírito Santo e renovando, meu Pai. Colocando anjos nas portas da igreja, para guardar a comunhão do seu pequeno rebanho, Senhor. Abençoa cada um que entrou aqui dentro nessa noite. Que todos nós venhamos sair preenchidos, alimentados, porque o Senhor é a água da vida, porque o Senhor é o pão da vida, e sem a Tua palavra não somos nada, Senhor. Então que o Senhor fale, meu Pai, que esse tempo o Senhor venha falar nesse período, que nós ouviremos a Tua voz, meu Pai, e repreenda os principados, potestades, dominadores e príncipes das trevas, acampando sobre a tua igreja os anjos, arcanjo, Pai, os anjos, meu Deus, que luta contra todos os principados, e o nome do Senhor, Pai, venha ser mais uma vez, Espírito Santo, glorificado, Espírito Santo, meu Deus, ministra a tua palavra com graça, ministra a tua palavra com conhecimento, ministra, Pai, a tua palavra com sabedoria, Pai, em nome de Jesus, que já te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho. Então essa passagem vai dizer da instituição da primeira Páscoa, e fala o 12 do versículo 1 a seguir. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: esse mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho,
perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Glória a Deus. Então, a primeira Santa Ceia, a primeira Páscoa foi instituída lá no Egito. Após as 10 pragas, Deus, ele manda Moisés e Arão reunir o povo israelita para oferecer a Páscoa, para depois eles se despedirem do Egito e passar pelo Mar Vermelho. E nós sabemos que ele estava ali tendo uma figura de que um dia viria Jesus e ele instituiria a Santa Ceia. E Jesus seria o Cordeiro imaculado e sem mancha. Então, Moisés estava ali tendo uma figura de Jesus aqui nessa primeira Páscoa. E naquele mês, e antes deles atravessarem o Mar Vermelho, a Bíblia diz que ele falou a toda a congregação de Israel, dizendo ao 10 desse mês: tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa, porque a salvação, a Bíblia diz que quando a gente crê somente um de uma casa, será salvo tu e a tua casa. Por causa de um da casa que aceita Jesus, que batiza, que é membro do corpo de Cristo, através daquele que é o membro, ali a casa dele é protegida por uma alma que tem raiz no corpo de Cristo. Por isso é importante, quando um homem e uma mulher, ele aceita Jesus de verdade. Quando ele aceita através de um, Jesus vai alcançando as demais famílias daquela casa. Vem só um e a obra vai sendo instituída na família. Então lá atrás também foi assim. Era um cordeiro para cada casa, representando o que está escrito em Atos 16, 31. Crê somente tu, serás salvo, tu e a tua casa. E lá atrás foi a mesma promessa, um cordeiro para cada casa. Então, por isso é importante que aqueles que foi chamado venha ficar firme com o Senhor, venha estar no corpo de Cristo, participando da ceia, caminhando com o Senhor, porque a nossa casa, ela é guardada através de um que está ali firme na presença de Deus. Deus vai fazendo uma grande obra de salvação. Então era um cordeiro para cada casa, representando que Jesus ia vir e nele a nossa casa seria guardada. Mas a família que for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. E naquele cordeiro que aquela família iria apresentar, tinha que ser um cordeiro sem defeito, sem mancha, e tinha que ser um cordeiro macho, não podia ser uma fêmea, porque Jesus, irmão, foi o único homem representando o cordeiro que não teve mancha, que não teve pecado. Esse cordeiro representava Jesus. Ele não tinha mancha, ele não tinha pecado, ele era o próprio Deus
de João, do Evangelho João 1:1, onde fala que o Verbo se fez carne para que ele habitasse entre nós, entre os homens, porque quando ele olhou lá do céu, ele não achou um homem digno para morrer por nós, para nos salvar, porque o primeiro Adão caiu com a sua esposa. Então viria Jesus para substituir Adão, e Jesus veio do céu, nasceu do Espírito Santo na barriga de Maria. Então ele representa um homem, um cordeiro sem mancha, o cordeiro de Deus que João viu no Evangelho de Mateus 3, onde João, ao batizar os pecadores arrependidos, Jesus chega ali naquele batismo para cumprir a justiça divina. E João Batista, ao olhar para Jesus, fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João vai falar: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João vai dizer: importa que eu diminua e que ele cresça. Por quê? Porque ele é o único cordeiro, é o único homem que nos batiza com fogo, porque fogo vem de Deus. Só Jesus pode dar o fogo para a igreja. Só Jesus pode dar o fogo para os membros. Só Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Então, João, como profeta, ele reconhece que o único ser limpo, sem defeito, sem mancha, era o Senhor Jesus. Aonde a pomba representando o Espírito Santo, pomba não desce nem cavalo, pomba não desce nem cachorro, pomba desceu no cordeiro. Aí Isaías vai profetizar que ele foi ao matadouro, mudo como um cordeiro. Então, para a gente receber o batismo do Espírito Santo, a gente vai tendo que ir mudando, tirando a velha natureza, olhando para Jesus, transformando nossa natureza humana na natureza de Jesus. Porque ele é o único que é limpo, é o único sem defeito e sem mancha. E quando é que a nossa fé vai ficando firme, enraizada? Enquanto você vê um irmão e uma irmã nas igrejas olhando o defeito, justificando: eu não vou fazer nada para Deus, não vou congregar, não vou ceiar, porque fulano é assim, fulana é assim, Beltrano é assim. Ele ainda não está enraizado no Senhor Jesus. Porque João, sendo um profeta, ele reconhece que o único cordeiro que não tem pecado é o Senhor Jesus, que é o único que é santo e que batiza com fogo e com o Espírito Santo. E ele reconhece que ele deveria se humilhar para Cristo. E assim, irmão, é o caminho da Páscoa, é o caminho da verdadeira Santa Ceia. É nós reconhecer que nós não podemos ficar olhando para as pessoas desse mundo, porque as pessoas desse mundo, elas têm mancha, elas têm falha, elas são imperfeitas. Que nós também não podemos deixar o egoísmo entrar em nós, o eu. Porque quando a gente vai recebendo dom, ministério, sabedoria, muitas pessoas se perdem nessa caminhada, porque eles começam a apresentar o eu deles. Nós vemos em muitas pregações que a gente vê que Cristo desaparece. Entra a vida do pregador naquela pregação. Entre os problemas do pregador, o pregador é naquela pregação. E Cristo, ele vai saindo daquelas pregações. Nós estamos vivendo em dias que a maioria das mensagens, a maioria das pregações, não é uma pregação que fala de Cristo. É uma pregação
do ego do homem. É uma pregação onde fala que Deus vai devolver, Deus vai fazer. E nós vemos que não tem o que João Batista viu, que eu diminua, que Jesus apareça. Porque se ele aparecer, a luz vai acender. E ele diz que aonde coloca um candeeiro, se pôr debaixo de uma cama ou no velador, todos vai ver. Então, Moisés ensina eles. Tinha que trazer um cordeiro, mas um sacrifício sem mancha, um macho de 1 ano, porque não foi mulher que morreu por nós, foi um homem, o leão da tribo de Judá, que se fez carne, que derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. E a Bíblia diz: e guardarei até o 14º dia desse mês todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Glória a Deus. Então o corpo de Cristo, irmão, ele está em toda a igreja. Em cada igreja Jesus tem reunido. Em cada igreja Jesus tem chamado um ajuntamento de pessoas para que elas venham reconhecer e fazer o verdadeiro sacrifício de Cristo, que é um cordeiro sem mancha, sem defeito, onde nós vai vendo que todo pastor deve estar ensinando suas ovelhas, que eles têm que olhar para Jesus e fazer a obra, fazer seu sacrifício, entrar no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo está em todos os lugares, em todos os ministérios vai ter uma relíquia, vai ter alguém ali que é de Jesus, é um remanescente, e Deus vai chamando ele para o sacrifício, não é? Onde a gente tem que batizar nas águas, querer estar como membro do corpo de Jesus, sacrificando, buscando o batismo com o Espírito Santo, com fogo, reconhecendo que Jesus é o Cordeiro e que ele tem o fogo para queimar a nossa carne, para queimar aquilo que vai tirar a glória de Deus da nossa vida, para que a glória venha para a nossa vida, para que nós sejamos o templo do Espírito Santo. Então Jesus, ele chama todo o povo para congregar, para sacrificar, para participar do seu corpo na terra. E ali, representando essa primeira Páscoa, que era a figura de Cristo, eles falam no versículo 7, tomarão do sangue e pô-lo em ambas ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmo, com ervas amargosas comerão. Então assim, irmão, como o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz do Calvário, por todos os pecadores, por todas as pessoas da terra, assim também, ali no Egito, eles pegaram do sangue do Cordeiro, colocou nas vergas das portas, das janelas. Só não pôs no chão, porque o sangue de Jesus não pode ser pisado. Mas colocaram por cima, nas ombreiras e nas portas de cada casa, representando que o sangue de Jesus hoje, irmão, não está mais lá naquela cruz. Hoje ele está na nossa vida, no nosso coração. Hoje ele está na nossa casa espiritual. E quando o sangue de Jesus está no homem, numa mulher, a porta da casa daquele homem, as janelas, elas é blindada, elas é protegida pelo sangue de Jesus, porque Deus habita no homem e na mulher. Certa vez Davi foi dizer que ele ia fazer uma casa bonita para Deus. Deus falou: Davi,
Eu não habito nessa igreja só. Eu não habito numa casa. Eu habito no homem. Nós representamos o sangue de Jesus. Se o sangue estiver no nosso coração, a nossa casa, ela vai ser blindada contra o anjo da morte, contra as pestes, a tempestade, contra toda maldição. E se entrar o mal na nossa casa, é porque é permissão de Deus, é permissão do Senhor, porque o crente também passa prova, o crente também passa luta, a morte também chega na tenda do crente, o mal, o desemprego também chega na tenda do crente. Na casa do crente também, irmão, quando nós estamos aqui nessa terra, nós passamos aflições. Está escrito lá em João 16, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque tem crente que prega a teoria da prosperidade, que na casa dele só pode ter bonança, e ali não pode entrar uma prova e uma luta, que ele já pega, excomunga Jesus, amaldiçoa Jesus, e não é assim. Se Deus permite uma aflição, é bíblico. Mas Ele fala que Ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que é chamado para o propósito de Deus. Agora aqui o Senhor vai ensinar eles a comer a Páscoa. Ali na casa deles tinha o sangue de Jesus, que hoje é na casa de todo cristão que tem o Cordeiro de Deus. Todo cristão que olha para o Cordeiro de Deus, sua casa é blindada do anjo da morte, das pragas, das mortandades. Ele fala, naquela noite comerão carne assada no fogo, porque Jesus, irmão, ele passou pelo fogo de Deus. Ele é o primeiro que passa pelo fogo. Ele representa que o cordeiro foi assado, não foi cozido. Porque Deus, ele permite o fogo na nossa vida. E ele vai dizer em Isaías, quando passares pelo fogo, pelas águas, eu estarei convosco. Eu estarei ali, as águas não vão afogar. E o fogo não vai queimar. Jesus passou pelo juízo de Deus. Quando ele veio na terra, ele foi o primeiro a ser tentado pelo diabo. E as provas que nós passamos é o fogo de Deus. Para ver se você é capaz de aguentar o fogo. Tem muita gente que pede o batismo do Espírito Santo com fogo. E ele pensa que o batismo do Espírito Santo com fogo é só pular, falar em língua e adorar. O batismo com fogo é para nos purificar. Porque as provas que vai vir é prova de fogo. É prova que você vai ter que escolher o seu caráter. É prova que vai revelar o que está dentro do homem e dentro da mulher. Por isso nós vemos que depois do batismo nas águas, vem o fogo. Aí agora você vai vendo que não é todo crente que aguenta passar pelo juízo de Deus. Porque está escrito, irmão, que o juízo começa dentro da igreja. E que na congregação do justo não fica o pecador. Não fica aquele que esconde o pecado. Não fica aquele que não aguenta passar pela prova. Não fica aquele que não aguenta passar pela luta. Por isso você vê muitos crentes desviando. Muitos crentes caindo. Porque não aguentam o juízo. A justiça. Jesus foi assado. Não foi cozido. Porque Deus não vai nos cozinhar. Mas vai nos assar. Nós vai passar por prova de fogo. Todos os apóstolos, profetas, a maioria morreu martirizado, matado. Morreram de forma cruéis, para que hoje as igrejas tivessem as portas abertas, para que eu hoje estivesse pregando
Muitos deles deram suas vidas. Lá em Apocalipse 12 fala que eles deram sua vida, eles deram seu sangue. Então não é de qualquer jeito que serve a Deus. Alabachora mandarás na terra, não, irmão. Tem que passar pelo fogo, tem que ser purificado. Eles fizeram o mesmo sacrifício de Cristo. João Batista morreram com a cabeça na bandeja cortada. Isaías foram cerrados. Tiago decapitado. João jogado numa caldeira de óleo quente. O apóstolo Paulo, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Estevão apredejado. Alabraçúria. Então por isso nós vemos que nessa geração eles não aguentam passar pelo fogo. Não aguenta ser assado pelo fogo. Mas para nós manter no corpo de Cristo, vem as provas, vem as lutas, para ver se você aguenta o fogo, para ser limpo, purificado, purificada. E a igreja de hoje, Jesus não deixa ela morrer. Alguns países matam missionários. Mas nós não morremos mais igual eles que davam a vida e o sangue. Mas a morte hoje é espiritual. A morte dos crentes hoje é material, irmão. Porque quando um crente vai para a igreja, que Deus tocar nos filhos, ali, já nós vai vendo a mudança. Se Deus tocar no casamento, nós vai vendo a mudança. Deus tocar nas portas, nós vai ver a mudança. Hoje Deus toca do lado de fora. É na saúde, é no casamento, é nas amizades. Alabachora mandarai derraçuri me canta labraçúria. É na família, é nas amizades. E ali nós vemos que os crentes não vai aguentando aquela prova, não vai aguentando aquela luta. Mas nessa noite eu profetizo para a nossa geração que nós vamos passar pelo juízo, que nós vai passar pelo fogo. Porque se Jesus passou e não queimou, se os profetas passou e venceu, deram a vida, nós também vamos aguentar passar os nossos processos, sem precisar ir para o mundo. Alabachora mandarai, sem precisar desviar, porque no nome de Jesus, assim como eles estão no seio de Deus, só esperando o toque da primeira trombeta, aleluia, nós também vamos chegar lá, porque nós olhamos para o Cordeiro. A nossa fé, ela não está no mundo visível, mas ela está em Jesus. E todo aquele que está com a fé firmada nele, vence este mundo. Quem vence o mundo é a nossa fé. Eles tinham fé em Jesus, deram a vida, deram o sangue. Nós também passaremos pelo juízo de Deus, até o último dia da nossa vida. Se Deus fizer na nossa vida, Ele vai ser o nosso Deus. E se Ele não fizer, Ele vai ser o nosso Deus. Se Ele curar, Ele vai ser o nosso curador. E se Ele não curar, Ele vai ser o nosso curador. Se Ele prosperar, Ele vai ser o Jeová Jireh. E se Ele não prosperar, Ele continuará sendo Jeová Jireh. Aleluia. Porque a nossa fé não está no mundo materializado, mas está no Cordeiro ensanguentado. A Bíblia vai dizer que naquela noite comerão carne assada no fogo. Jesus passou pelo juízo de Deus e não desistiu. Com pães asmo, que representa a Santa Ceia, que representa que é santo, o ajuntamento da ceia do corpo, o corpo de Cristo, irmão, ele é santo. Os irmãos que participam de uma congregação, que já está batizado, que faz parte da obra do Senhor, ali não é qualquer que pode fazer parte dos membros, é pessoas
que é sem mistura. É pessoas que não é amarga. É pessoas que já entendem o que é Jesus, que já entendem o que é uma obra de Deus, que já entende o que é uma igreja, o que é o mundo, o que é o Egito. Então aquele pão era sem mistura, era sem amargura, era um pão sem fermento, aonde a Bíblia vai dizer que o povo de Deus tem que ser unido, tem que ter o mesmo espírito, porque uma congregação que os irmãos é dividido, Jesus racha ela no meio. Nós vemos, irmãos, que uma igreja que ela é dividida, que os irmãos é egoísta, ela não prospera, ela não vai para frente. O próprio Jesus, ele espalha, porque ele disse em Mateus 12, que aquele que não ajunta, ele espalha. Então ele ensina a Moisés que o cordeiro tinha que ser assado e feito o pão asmo, que era aquele pão que a gente faz com trigo sem fermento, põe numa frigideira ou numa forma. Não pode ser o pão fermentado, significando que o corpo de Cristo, ele tem que ter um só pensamento, uma só mente, um só espírito e uma só alma. A igreja, ela pode ser pequena. Se os irmãos tiverem esse pensamento, Deus, ele honra aquela igreja. Mas a igreja, ela pode ser pequena ou grande. Se os irmãos for dividido, um querer ser melhor do que o outro, um achar que ele é melhor, irmão, Deus, ele espalha aquele povo. Mas se a igreja, ela ser uma igreja que não tem esse fermento, ela está fazendo parte do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo era sem fermento. É por isso que naquela mesa da Santa Ceia, ele olha para os 12 apóstolos. Você viu que na mesa da membresia não estava a multidão. Estava só os 12 apóstolos. E Jesus olha e fala para eles: um de vós é o diabo. Um de vós há de me trair. Porque dentro de uma igreja, para participar de uma membresia, tem que ser tudo no mesmo nível, no mesmo espírito, na mesma alma, no mesmo pensamento, para que Jesus venha abençoar aquela missão, aquele ministério, porque o corpo de Cristo é aquele que passa pelo fogo e é aqueles que é unido. Então aquele ensina Moisés, aonde ele vai dizer que eles tinham que comer o cordeiro assado com pães sem fermento, com ervas amargosas comerão, para que eles lembrassem que a vida no Egito foi amarga. Por isso, quando nós pegamos a Santa Ceia, quando nós pegamos o vinho, nós vamos agradecer, porque hoje nós não estamos mais no Egito, nós já fazemos parte da mesa do Senhor. Nós não estamos mais na vida amarga, nós não estamos mais naquela vida de escravidão, mas nós é livre, porque o sangue de Jesus, ele nos faz livre, para que eles lembrassem que lá no Egito, a vida que eles tiveram foi uma vida de escravidão. E quando a gente pega a ceia, quando a gente está no corpo de Cristo, a gente vai lembrar, irmão, que lá fora é só amargura. Que não adianta nós querer arredar o pé de ir para lá. A vida que nós vivemos no mundo é só amargura. Você pode até participar do momento de prazer, mas no Egito é só amargura. É por isso que o crente, ele não pode ficar lembrando do que ele foi lá atrás. Tem que esquecer, porque aquela vida só vai trazer amargura para quem está ouvindo. Aquilo que você viveu lá atrás foi quando você era ex-escravo do Egito. Da agora para frente você faz parte da mesa do Senhor. Nós fazemos parte da mesa de Deus. Nós estamos livres. A Bíblia diz que nenhuma condenação há mais agora para aqueles que não andam mais segundo a carne.
mas segundo o Espírito. Que não vive mais na lei da carne, mas na lei do Espírito. Então, era para eles lembrar que hoje ele está livre. Que a vida que eles tiveram lá não fora boa, foi vida de amargura, e a gente tem que buscar uma nova mente dentro da igreja, pedir o Espírito Santo para apagar a nossa mentalidade do mundo, do que nós viveu no Egito, porque as experiências do mundo, elas são amargas, elas é boa na hora, mas diante de Jesus, elas são amargosas. Para a gente se arrepender daquela vida que a gente viveu e nunca mais querer voltar para aquela vida, não querer que aquilo brote em nós, livrar daquela vida amargosa. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, senão assado ao fogo. Porque Jesus passou pelo fogo e nós recebemos o fogo do Espírito Santo, que também faz nós ser limpo, purificado, que vai mostrar cada dia o nosso brilho, vai mostrar a glória de Deus na nossa vida. Então vai dizer para que nós não venhamos comer e nada nem cozido, mas assado, e a cabeça com os pés e com a fresura. Nada deles deixarei até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Algumas igrejas queimam os restos de pães da ceia no fogo, quando sobra quantidade que não vai membro, eles queimam, porque eles lembram dessa passagem, que é uma passagem muito importante na Bíblia. Assim, pois, comerei os vossos lombos cingidos, sapato nos pés, cajado na mão, comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Então, ele fala que a gente tem que comer o pão sem fermento, cordeiro assado, mas com as armaduras. Tem que estar preparado, o sapato da salvação, sabendo que a nossa vida aqui é passageira e que qualquer hora nós vai passar pelo mar, que qualquer hora nós vamos entrar na eternidade. Era para aquele povo comer, mas já está ali preparando para a passagem daquele mar que representa, irmãos, que a minha vida na terra é passageira. O que eu tenho que fazer hoje, eu tenho que fazer, porque amanhã pertence ao Senhor. Então, todo membro do corpo de Cristo na terra, ele não pode ser apegado neste mundo. Ele não pode pôr obstáculo, irmãos. Porque quando ele instituiu a Páscoa, ele sabia que ali eles comessem, mas logo ele já ia tirar eles dali para passar o mar e levar embora para a terra da promessa. Nós temos que trabalhar, casar, cuidar da nossa família, dos bens materiais que Deus deu, mas estar revestido de poder. Não podemos deixar que a dormência espiritual ela atinja a nossa vida. Temos que estar buscando revestimento, porque o povo que vai atravessar o mar é o povo que é espiritual. Pessoas carnais não aguentam passar pelo mar espiritual. Pessoas carnais não vai chegar ali na Nova Jerusalém, na terra da promessa. E ele fala, comereis com os lombos cingidos. Lá em Efésios 6 vai dizer das armaduras, que nós temos que buscar todos os dias os revestimentos de Deus. Aonde ele fala que nós devemos cingir da couraça da justiça, sapato da salvação, a espada do Espírito. Comereis apressadamente, porque essa é a Páscoa do Senhor. E esse é o Evangelho. O Evangelho, irmão, é Cristo. Está centrado em Cristo, está centrado na justiça de Deus,
E um homem ou uma mulher que está no Evangelho, ele tem um revestimento de Deus. Ele está preparado para a hora que Deus chamar ele. O revestimento é sobre cada um de nós. Cada um de nós tem que ter esse revestimento, estar preparado para, na hora da nossa chamada. Agora ele vai dizer o 12: passarei pela terra do Egito essa noite. Ferirei todos os primogênitos da terra, desde os homens até os animais. Sobre os deuses do Egito farei juízo, eu, Senhor. Aquele que vos será por sinal nas casas em que estiver, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será memória e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estado perpétuo. 7 dias comereis pães asmo. Ao primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer. Isso somente aprontarei para vós. Guardai, pois, as festas dos pães asmo, porque naquele mesmo dia tirei o vosso exército da terra do Egito, pelo que guardareis esses dias nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, 14 do mês, à tarde comereis pães asmo, até o 21 dia do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro com o natural da terra. Então aqui ele repete de novo a Páscoa para Moisés. E ele fala que na casa que tiver o sangue não entrará mortandade, não entrará praga. O Salmo 91 vai dizer que não entrará praga e nem mortandade, mas é na casa que tem uma pessoa que realmente crê no Senhor Jesus. Que quem crê em Jesus, no Cordeiro, ele tem proteção. Na casa que tem uma pessoa que crê, vai ter o sangue de Jesus. A nossa fé não pode estar na balança nem da direita, nem da esquerda, e nem de nenhum profeta. A nossa fé tem que estar no Senhor Jesus. Se tiver nele, vai ter proteção nas nossas portas. E o mal ele entra pelas janelas e pelas portas. Não vai entrar o mal nem pelas portas, só vai entrar por permissão de Deus. E ele torna a ensinar para Moisés, para guardar de pães que tem que ser o pão sem fermento, para que o corpo de Cristo, além de nós crer, irmão, nós tem que guardar, ter cuidado com a nossa alma, guardar das picuinhas, guardar das fofoquinhas, guardar das amarguras, guardar das coisas que vai nos contaminar. E ali ele reforça para Moisés que não era para eles comer pão com fermento, mas sem fermento, e que aquilo era para permanecer em Israel até a última geração. E hoje nós vemos que o Senhor vem lá na Bíblia, em Coríntios 11, 23, ordenando como que é a igreja do Senhor, que o povo de Deus tem que ter sabedoria e discernimento, de ser um povo que tem que zelar pela obra, zelar por Deus na terra, para que nós não venha morrer, adoecer ou ficar fraco. Hoje nós vemos a repreensão é no corpo. Quando um membro ele é relaxado ou relaxada, aquela igreja vai pagar pelaquela alma. Quando uma pessoa ela não leva a sério, a igreja vai pagar pelaquele membro. Porque se uma unha machucar, você sente a dor no corpo inteiro. Então ali ele ensina, Moisés e o apóstolo Paulo no Novo Testamento ensina como seria a Páscoa, a Santa Ceia.
Então, até o dia de hoje, Israel celebra a Páscoa do Senhor. E ali ele vai dizer que o anjo da morte passaria à meia-noite pelas terras do Egito, mas que na casa que tivesse a cobertura do sangue daquele cordeiro, ela seria livre. Então, por isso, nós devemos ter fé no Senhor Jesus, esperança no Senhor Jesus, de que se nós está com Ele, nós está melhor do que quem está lá fora, que não tem a proteção dEle. Se nós está com Ele, Ele vai nos ajudar a ter bons frutos, Ele vai nos proteger, vai ser melhor a nossa vida com Ele do que com quem está lá fora. Porque Ele protege, Ele guarda e Ele dá livramento. E ninguém que a tua fé tem que estar firmada nele. E eu e os irmãos que andam e caminham é a estrutura da nossa casa. Nós tem valor. Por nós, até os rebeldes da nossa família é guardado. Muitas vezes Deus não tira eles do mundo, no pecado, na lama, nas injustiças. É porque Ele olha para nós. Ele olha para a nossa estrutura. Por isso vale a pena você estar na igreja. Vale a pena você ter zelo pelo corpo do Senhor. Vale a pena você não ser uma pessoa fermentada. Você não ser uma pessoa azeda. Vale a pena, irmão, você ter o sangue no seu coração, ter a vida de Cristo dentro de você. Vale a pena você passar pelos processos de fogo. Porque o crente, o processo dele é de fogo, irmão. Porque no Egito você pode fazer do jeito que você querer, mas lá você vai ser escravo do diabo. Mas na igreja vale a pena, porque nós temos proteção. E ele vai dizer no 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando ver o sangue na verga da porta, em ambas ombreiras, o Senhor passará aquela porta. Não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós, para vossos filhos, para sempre. Aí a Bíblia vai dizer que veio a última praga, as 10 pragas dos primogênitos. E naquela noite, o anjo de Deus passou pelo Egito, na casa que não tinha o sangue na porta e nas ombreiras. Ele matou desde o primeiro filho de Faraó até o filho do último escravo do Egito. E foram gritos e prantos que nunca houve no Egito como naquela noite. E assim será sobre este mundo. Este mundo, ele vai passar ainda pela a grande tribulação. Este mundo, ele vai passar ainda pelo fogo. Então, naquele grande dia que está se aproximando, vai vir as pragas. Essas pragas que hoje nós vemos não é nada pelas pragas que estão guardadas no Apocalipse, a qual o anjo do abismo, ele vai ali abrir a porta do abismo e virão as pragas para essa terra. E aquelas famílias, aquelas vidas, irmãos, que rejeitaram o sangue de Jesus, muitos vai ter que dar o seu sangue, muitos vai ter que passar pela morte para que seja salvo, muitos vai ter que ficar sem comer e beber para ser salvo. Então, um dia virá esses anjos para a terra, mas vai ser na grande tribulação. Por isso que ele fala que nós temos que estar revestidos, nós temos que estar preparados, nós temos que guardar a nossa coroa, para que ninguém tome a nossa coroa. Nós temos que viver natural nessa terra, comer, beber, casada em casamento, mas é como ele fala, come preparado, porque qualquer hora, se Jesus manifestar o arrebatamento, aqueles que estão na vida com Cristo, aqueles que estão congregando, que estão tomando santa ceia, que está submissa ao ministério, esses vai ser livre da ferida que vai vir para essa terra. Mas aqueles que estão com o coração no Egito, mas aqueles que estão com a vida no Egito, será um grande o choro para eles.
grande será o pranto para essa terra. E na Bíblia vai dizer que eles correrão de um lado e para outro, mas a palavra não vai estar mais aqui na terra. E que aí agora aquela noiva que não busca revestimento, ela vai querer o azeite da verdadeira noiva, mas a verdadeira noiva vai dizer: vai e comprai nos que vendem. E quando elas vai querer buscar revestimento, é onde o noivo fecha as portas. E ele fala: eu não vos conheço mais. Alabraço de comandarabaxeia. Então nessa noite essa palavra é para os crentes, é para os membros de Cristo na terra. Quantas vezes nós deixamos de ir um culto para ficar em casa? Quantas vezes nós deixamos de reunir a congregação para ficar dentro da casa porque tem um serviço, tem uma coisa para fazer? Mas a Bíblia diz que vai chegar um dia, lá em Amós, que o povo vai correr e sentir fome. Fome não é de comida nem de bebida, é fome pela palavra. Mas o Espírito Santo, ele vai sair da terra. Ele não vai estar mais nessa pregação quando a gente pregar. Você não vai sentir mais avivamento. Você vai sentir fome. A Bíblia diz que os jovens e as jovens desmaiarão de fome. Então, irmão, enquanto a porta da salvação está aberta, vamos seguir os estatutos. Vamos continuar firme. Porque a palavra diz que foi grande o choro na terra do Egito. Foi grande a mortandade na terra do Egito. E um dia o Cordeiro de Deus dará ordem, o Pai, aos seus anjos para tocarem as trombetas de Cristo. E aqueles que estiverem em Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, ao som dos alaridos dos anjos, nós reuniremos ao mesmo minuto. E nós iremos passar pela ceia das bodas do Cordeiro, 3 anos e meio na eternidade, ceando com os anjos, com Abraão, Isaac, José e Jacó e os profetas, enquanto aqui na terra vai estar o Egito gemendo e chorando, porque hoje as igrejas, elas estão vazias, as pessoas procuram muitas das vezes igreja, irmão, para materialismo, mas não para fazer diferença, mas não para ser um membro do corpo de Cristo. Mas um dia a igreja, ela vai embora da terra. Um dia Deus vai tirar os seus escolhidos desse Egito, dessa terra. Ela vai passar pelo arrebatamento e vai entrar na eternidade, porque ali haverá muitas moradas para nós. Então, meus irmãos, esse vai ficar o capítulo de Êxodo 13, 12, onde foi a instituição da Páscoa, aonde falou do que aconteceu naquela terra antes de entrar no Mar Vermelho. E que cada um nessa noite continue sendo uma estrutura na tua casa. Não deixe que os demônios que agem nos mais fracos tire Jesus da tua vida. Não deixe que os desânimos não sejam um crente relaxado, mas peça o fogo do Espírito Santo. Peça unção na tua vida para você estar preparado. Porque para entrar no céu, irmão, nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Nós precisamos do poder de Deus. Então que nós venhamos ser essa estrutura para que nossa família, como ele falou, que até os vizinhos ele fala que não tivesse o Cordeiro poderia receber. Porque se você sendo uma mulher de Deus, um homem de Deus, até aqueles que estão do seu lado recebe a proteção, recebe o livramento, recebe a graça de Deus. Então nessa noite, que os irmãos fiquem com essa palavra, que você venha ser unido. Não deixe que os fermentos dessa terra te contamine, não deixe que as provas te contamine, mas caminhe olhando para o Cordeiro, sem mancha e sem mácula. Quando alguém vier falar de alguém para você, ou falar sai da igreja, não faça nada para Jesus, você vai falar eu olho para Jesus.
Eu olho para o Cordeiro, não é nem para A e nem para B, porque o único Cordeiro Santo Imaculado foi Jesus, e Ele é o único que vai vir nos arrebatar desse mundo. Então que a igreja continue firme nessa terra, guarde a sua coroa, para que ninguém tome de nós a coroa. Vamos orar agora pelos... Tá lá ainda aí? Vamos orar por eles logo após para a igreja aqui. Meu Deus, meu Pai, recebe essa live, Pai. Recebe esses irmãos que vai acompanhar essa pregação, meu Pai. Ajuda esses irmãos e essas irmãs, que eles possam alcançar o sangue de Jesus, ter uma estrutura, ser limpo, lavado, meu Pai. Que o Senhor proteja a casa deles, Pai, a família deles, meu Deus. Dê o livramento para essas vidas. Honra, Pai, cada pessoa que entrar nesse link, que ele receba a santificação, que ele receba o revestimento e seja preparado para a vinda do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Vou despedir dessa live nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos desse canal, em nome de Jesus. Vamos orar agora para os irmãos da casa.